Você já parou para pensar que tudo que nós vivemos está conectado? As nossas alegrias, as nossas dores, a forma como nós nos alimentamos, descansamos, trabalhamos ou até mesmo reagimos aos desafios, tudo isso está profundamente ligado à nossa espiritualidade. A Bíblia mostra que Deus nos criou como um ser integral. O que isso significa? Que não existe um você espiritual separado do você físico ou do você emocional. Quando a vida espiritual enfraquece, o corpo e a mente sentem. Mas quando a espiritualidade floresce, a transformação alcança todas as áreas da existência. No programa Está Escrito de hoje, você vai descobrir que a verdadeira espiritualidade não é apenas oração, doutrina, religiosidade. É uma vida completa, integral, plena. A restauração que Deus quer operar em você é semelhante à que Deus possuía lá no Éden, onde o corpo, a mente e o espírito viviam em perfeita harmonia com o Criador. Então, olha, fica comigo, porque hoje nós vamos compreender esse tema com profundidade. E agora, você tem razão para ficar aqui, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, você que sempre aqui, às terças e quintas-feiras, está com a gente, conectada aqui no nosso programa. Você, meu querido amigo, você, sua família, você que já faz parte aqui do cotidiano do programa Está Escrito, consome não só aqui o nosso programa, mas o conteúdo do nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos numa série aqui muito especial, a série sobre espiritualidade. Eu espero que você seja muito impactado também por aquilo que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Você já se perguntou o que significa você ter uma vida plena? Muita gente vai associar plenitude a ter sucesso, saúde, estabilidade financeira. Mas sabe que a Bíblia vai mostrar uma coisa diferente? Ela aponta que a verdadeira plenitude começa quando o seu coração ele vai encontrar equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito existindo e caminhando juntos. E talvez você pense, como que eu posso desenvolver esse tipo de espiritualidade no meio da correria, das pressões, das dúvidas do dia a dia? A boa notícia é que isso ficou ainda muito mais simples do que nunca. A TV Novo Tempo aqui criou uma forma de você estudar a Bíblia de um jeito muito prático, muito leve, acessível, com uma pessoa, para alguém que está querendo entender as suas perguntas e está querendo se desenvolver. Você tem agora uma companhia sempre presente para te ajudar nisso daí, que é a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. É como se fosse assim uma amiga espiritual com quem você pode conversar pelo WhatsApp em qualquer momento. A Esperança vai te ajudar a descobrir passo a passo como a fé se conecta à saúde, à emoção, à família e a todos os aspectos da vida. Ela compartilha estudos, vídeos, mensagens que vão mostrar para você na prática como que a espiritualidade pode ser transformada, não apenas aquilo que você crê, mas também o jeito como você vive. E para você acessar isso daí é muito simples. Veja, você vai pegar o seu WhatsApp, pega aí o seu telefone, você vai abrir o seu aplicativo de WhatsApp e aí você vai salvar um número. Preste atenção aqui, ó. O número é 12 98200 0062. Copia esse número aqui, tá bom? 12 98200 0062. Quando você copiar esse número, você vai salvar aqui no contato do seu telefone com o nome que você achar melhor. Mas eu sugiro aqui para você colocar Esperança Novo Tempo, tá? Você vai colocar lá Esperança Novo Tempo e quando você salvar o contato, você vai enviar uma palavra, é só uma,
para tudo isso começar, é a palavra estudar. Eu coloquei aqui, só para você entender. Quando você enviar para Esperança Novo Tempo, deixa eu virar aqui um pouquinho melhor, em pouco tempo vai chegar para você uma conversa que vai lhe guiar nos estudos profundos, personalizados da Bíblia, que falam sobre fé, equilíbrio emocional, saúde, vida plena, ou seja, tudo que você precisa aprender para que a sua espiritualidade se desenvolva mais e mais. E lembrando que espiritualidade não é você fugir do mundo, mas é você aprender a viver nele com propósito e paz. E é isso que a Esperança quer te ensinar, a redescobrir a vida do jeito que Deus planejou, assim de maneira integral, completa, equilibrada e cheia de sentido. Então, olha, não adie mais não, viu? Pega aí o seu telefone, envie agora mesmo a palavra estudar para o número 1298-200-0062, tá bom? E você vai descobrir como viver a plenitude espiritual que vem lá do alto. A gente está vivendo aqui, no programa Está Escrito, a série Espiritualidade. Nós já estamos aqui no 6º episódio e essa série ela está, na verdade, em paralelo com a Esperança, a nossa instrutora bíblica, ela que nos ajuda a desenvolver esse tema especificamente para você compreender mais sobre esse assunto tão importante. Então vamos lá. Você já se sentiu que você está sempre correndo, mas você não consegue chegar em lugar nenhum? Você trabalha, você se esforça, você tenta cuidar da saúde, da família, das finanças, mas no fim do dia parece que você sente que ainda está faltando alguma coisa ou quem sabe está faltando muita coisa. É assim que você se sente? Veja, essa sensação é muito mais comum do que parece. É o sinal de que alguma parte da sua vida está desconectada. O pior é que a gente até mesmo já se acostumou a pensar em vida espiritual como se fosse uma coisa assim que funciona à parte da nossa realidade. Um setor isolado da nossa alma, que é reservado para o sábado, ou quem sabe quando eu estou na igreja, para os meus momentos de oração, mas não é nada disso. A Bíblia vai mostrar que a espiritualidade ela não é um pedaço da vida, ela é o eixo que vai sustentar todas as partes dela. Nós somos um todo, não tem como você separar o corpo da mente do espírito. Então, quando uma dessas áreas aqui vai se desequilibrar, todo o resto vai sentir. E ao mesmo tempo, quando o coração ele se alinha com Deus, algo incrível acontece. Tudo que nós somos começa agora a encontrar harmonia. Esse episódio aqui, ele faz parte dessa série de estudos sobre espiritualidade que a Esperança pode te ajudar a compreender mais. A Esperança, a nossa inteligência artificial aqui da Novo Tempo, que, olha, ajuda milhares de pessoas a estudar a Bíblia todos os dias e a viver uma fé prática, equilibrada, transformadora. E se você perdeu algum tema anterior dessa série, é só você acessar o canal no YouTube, @estaescritoNT. Você põe tudo junto, tá bom? Está Escrito NT e lá você vai encontrar todos os episódios desta série, você vai poder rever, vai poder comentar, compartilhar com seus amigos e abençoar até mesmo os seus familiares, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma vida plena que nasce quando Deus ele se torna o centro do nosso ser. Uma vida onde o corpo, a mente e o espírito, eles se encontram em harmonia. De que maneira? Abra aí sua Bíblia comigo. João, capítulo 10, dá uma olhadinha, o verso 10. Aqui Jesus está falando uma frase muito profunda. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus falou sobre ter vida em abundância, entenda isso daqui, ó. Ele não estava aqui prometendo para você uma existência perfeita, sem dor. Ele estava falando de plenitude, ou seja, de uma vida inteira, completa, onde você vai ver o corpo, mente e o espírito se alinhando com o propósito do Criador.
E é exatamente sobre isso que a Bíblia vai falar desde o livro do Gênesis, lá no princípio. Quando Deus formou o ser humano, Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E diz lá o texto de Gênesis 2:7 que o homem passou a ser alma vivente. Veja, não era só um corpo, nem apenas um espírito, mas ele era um ser completo. Então isso significa que espiritualidade não é um acréscimo à vida, mas é o fundamento que sustenta tudo aquilo que nós somos. Sem essa conexão com Deus, as outras áreas da nossa existência, elas vão perder o seu equilíbrio. Mas quando o Espírito de Deus ele se torna o centro, tudo agora ganha sentido. A saúde, né? As emoções, os relacionamentos, o trabalho, enfim, tudo isso passa a existir de uma maneira harmoniosa. Então hoje nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre essa base espiritual que vai dar forma à vida. Nós vamos falar aqui sobre espiritualidade como sendo o verdadeiro fundamento da nossa existência. E a partir disso daí, a espiritualidade como o fundamento da vida, a gente precisa lembrar de uma coisa importante, que é uma visão integral do ser humano. O que isso significa? Significa o seguinte, que Deus nos criou de forma completa. Corpo, mente e espírito. São 3 dimensões que elas vão se sustentar mutuamente. Elas não existem separadamente. Então, quando uma delas está enfraquecida, todas as outras vão sentir o impacto. A Bíblia mostra isso desde a criação, lá em Gênesis 2:7, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Veja, Deus não fez 2 partes que depois acabaram se unindo de alguma maneira. Ele fez um ser vivo, indivisível. E isso aqui explica muita coisa. Ou seja, quando nós estamos espiritualmente distantes de Deus, o corpo ele se cansa mais rápido. A mente ela se torna muito mais confusa. As emoções vão ficar mais desequilibradas. Quantas vezes a ansiedade, a sua irritação, o esgotamento, na verdade, são sintomas de uma alma que perdeu o centro. O profeta Jeremias, ele vai descrever exatamente isso aqui no seu livro, no capítulo 2, o verso 13. Dá uma olhada só no que ele diz aqui. Ele fala assim, ó, o meu povo me deixou a mim o manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas que não retém as águas. Essa é a avaliação de Deus através de Jeremias para o seu povo. Veja, o povo cavou cisternas rotas que tinham buracos que não retinham águas. Veja, é como a ideia, a imagem que Deus está usando, é como você tentar matar a sede com um copo furado. Não importa o quanto você tente encher, nunca vai ser suficiente. Quando falta plenitude, o que está faltando para você é essa fonte de vida. E essa fonte, ela é Deus. A espiritualidade, ela não é um detalhe a mais na sua vida. Ela é o fundamento que vai sustentar todas as outras áreas da sua existência. Sem ela, nada permanece de pé por muito tempo, porque o ser humano ele foi criado por Deus como um ser integral, completo, indivisível. E agora, para você entender esse processo de restauração, a gente precisa relembrar que Cristo, ele é o centro dessa restauração. Olha só o que ele disse aqui no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 5. Ele diz assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja que ele estava explicando o segredo de uma vida equilibrada. A plenitude não está em você conseguir fazer mais, mas em você permanecer nele. Está vendo o segredo do sucesso? Zaqueu é um exemplo disso. Ele tinha dinheiro. Já ouviu a história de Zaqueu? Ele tinha status, ele tinha poder. Mas como é que estava o coração dele? O coração vazio. Até que um encontro com Jesus mudou tudo.
porque a restauração espiritual dele afetou a sua saúde emocional, a sua forma de relacionar-se com as outras pessoas, o seu senso de propósito. Veja, foi uma transformação completa. A mulher samaritana também experimentou isso. Ela buscava satisfação nos lugares errados, mas Jesus ofereceu para ela uma água que sacia de verdade a sede. Isso está aqui em João capítulo 4, o verso 14. Olha o que Jesus falou para ela. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Veja, essas histórias, elas mostram que a verdadeira espiritualidade não é algo que você aprende apenas, é algo que você vive. Veja, ela vai começar aqui dentro do coração e ela vai transbordando para todas as áreas da vida. Então, quando você coloca Jesus como centro, você já fez isso? Já colocou Jesus como centro? Quando você coloca, as emoções vão encontrar paz, o corpo vai encontrar equilíbrio, a sua alma vai encontrar direção. É isso que você precisa quando você diz assim, eu preciso buscar a Deus. Quando você faz isso, buscar a Deus não vai ser um remédio de emergência, vai ser uma vida diária, todo instante você vai viver dessa forma e assim você vai encontrar plenitude. E talvez até seja esse passo que Deus está chamando você para dar hoje. Você toda vez quer arrumar suas coisas do seu jeito, então deixa disso. Para de tentar consertar todas as partes, deixa que Ele vai restaurar você completamente. Quando Cristo se torna o centro, tudo que estava desconectado começa a se alinhar de novo. E aí o seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. A Bíblia vai ser muito clara sobre o valor que Deus dá para o nosso corpo. Paulo ele deixou isso muito transparente lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Essa é uma passagem, uma citação muito clássica. Olha só o que diz o texto bíblico, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Porque fostes comprado por preço. Olha que coisa interessante. Isso aqui significa que o corpo, ele não é um acessório da vida espiritual. Ele vai fazer parte da vida espiritual. Deus criou o ser humano, Deus criou o nosso corpo, Jesus o resgatou. E agora, olha que interessante, Deus criou, Jesus resgatou e o Espírito Santo quer habitá-lo. Muitas vezes a gente trata o corpo como se fosse apenas um instrumento de trabalho, ou como se tivesse só valor quando ele está saudável, quando ele está bonito. A gente acaba se esquecendo que ele é um espaço sagrado. Veja, Deus quer habitar no seu corpo, ele é um templo vivo onde Deus quer habitar. Por isso, cuidar da sua saúde não é só uma questão de estética, não é uma questão de prevenção, é um ato de adoração. E se é um ato de adoração, dormir bem, se alimentar bem, movimentar o corpo, respeitar os limites, tudo isso aqui, sabe o que é? Espiritualidade na prática. Então, quando você cuida do corpo, você está dizendo para Deus, Senhor, olha, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Eu vou querer usar para a sua glória, minha vida. E aí você vai viver a espiritualidade prática, que é a espiritualidade verdadeira, que aparece nas pequenas escolhas do seu dia a dia. Quer ver só um exemplo? Daniel, lá na Babilônia, ele pode ajudar a gente a compreender sobre esse assunto aqui. Veja, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Mas não foi por orgulho, foi por fidelidade. Aquela decisão espiritual dele trouxe resultados físicos, mentais. O rei da Babilônia disse que não achou ninguém capaz como ele e os seus amigos. E Paulo vai também reforçar esse princípio de cuidado aqui na carta aos Romanos. Olha só o que ele diz, Romanos 12, o verso 1. Ele diz assim, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Isso aqui quer dizer que o culto a Deus, ele não vai acontecer apenas no templo, lá na igreja. Ele vai acontecer no modo como a gente vive, como a gente come, como a gente descansa, como a gente trabalha.
cada escolha vai se tornar um ato de louvor, um ato de adoração. Eu e você, a gente precisa se perguntar, o que o Espírito Santo poderia transformar hoje na minha rotina se ele fosse realmente o hóspede principal desse templo aqui que é o meu corpo? O que ele deveria transformar? Você já parou para pensar? Você conseguiria fazer uma listinha aí para anotar o que ele precisaria transformar? Viver de forma plena é você permitir que as ações mais simples, comer, trabalhar, respirar, tudo isso reflita a presença de Deus. Nas pequenas coisas, a espiritualidade, ela se fortalece. E aí, finalmente, a gente precisa ligar as dimensões. Como é que a gente faz isso? A dimensão espiritual, emocional, a física. Veja, a vida espiritual, ela não é um compartimento isolado da existência. Não é uma coisa que você deixa de parte na prateleira e usa só quando você tem vontade. A espiritualidade, ela se mistura com tudo que a gente é, com tudo aquilo que a gente faz. A espiritualidade vai afetar o corpo, vai afetar a sua mente. Ela vai afetar também as suas emoções, ela vai atingir o seu espírito. A verdadeira espiritualidade, ela não vai se limitar à oração, ou quando você vai à igreja, ou algum ato religioso, não, pelo contrário. Ela vai se revelar na forma como você vive o seu dia a dia. A história do profeta Elias, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, é um exemplo perfeito disso. Você deve se lembrar, né? No capítulo 18, ele sobe no Monte Carmelo, ele luta contra os profetas de Baal e ele vence. E depois da vitória do Monte Carmelo, no capítulo 19, ele desaba emocionalmente. E o curioso é que ele chega até a pedir a morte. Que coisa terrível! Aqui no capítulo 19 de 1 Reis, ele está sentindo medo, sentindo cansaço. Mas Deus não condenou ele. Sabe o que Deus deu para ele? Deus deu duas coisas. Isso aqui serve para você e para mim. Nesse contexto de desabamento emocional, espiritual de Elias, sabe o que Deus dá para ele? Deus dá primeiro o alimento. Coma. E depois, descanse. Duas coisas. Antes de restaurar a fé de Elias, sabe o que Deus fez? Deus restaurou o corpo. Deus restaurou as emoções dele. É esse o cuidado espiritual que você precisa entender. O cuidado de Deus com a nossa saúde espiritual começa quando a gente aprende a cuidar de nós mesmos. Jesus também viveu esse equilíbrio. Se você for em Marcos capítulo 1, verso 35, olha só o que diz lá. Está escrito assim, Marcos 1, o verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu e foi a um lugar deserto. E ali orava. Mesmo com uma agenda cheia, Jesus fazia pausas para recarregar a alma na presença do Pai. Quando Marta se agitava com as tarefas, Jesus disse, olha, Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Veja, a espiritualidade madura, ela vai entender que o silêncio ele não é fuga, ele é combustível. Então talvez o que você mais precise hoje não seja fazer mais, mas parar um pouco e deixar Deus cuidar do seu coração. A plenitude espiritual acontece quando o corpo, a mente e a alma caminham juntos, no mesmo ritmo, no ritmo da graça. Esse é o milagre que Jesus quer realizar na sua vida hoje. Ele quer restaurar você completamente. E talvez para isso, você precise parar um pouquinho. Sabe, a verdade é que todos nós buscamos plenitude. Todo mundo sonha com aquilo que Jesus prometeu abundantemente. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Todo mundo aqui, né? Eu acho que você quer, seus amigos, no trabalho, em casa, todo mundo quer ter uma vida equilibrada, um coração em paz, uma mente leve. Mas cada dia mais isso parece impossível diante da rotina, diante do peso, do fardo que a gente tem que carregar. E aí, nessa situação, a gente se pega tentando consertar os nossos problemas. Veja, enquanto
você e eu tentarmos preencher o vazio com aquilo que é passageiro. Entenda isso. Enquanto você achar que a resposta está nas suas mãos, através das suas conquistas, através das suas distrações, através do entretenimento, das viagens, de tudo isso, enquanto você achar que isso é a solução para o problema, veja, você está esquecendo que a verdadeira plenitude, ela não vem de fora de algo que está lá, ela vem de dentro de Jesus que coloca dentro do nosso coração. Então saiba de uma coisa, Jesus não veio apenas para salvar a alma, Ele veio para restaurar o ser humano por inteiro. Ele cura a mente cansada, Ele renova o corpo abatido, Ele traz sentido às emoções que estão feridas. Foi por isso que Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Veja, essa abundância que Jesus está falando não é a ausência de problemas, mas é a presença de propósito. É a certeza de que mesmo quando as coisas não vão bem, Deus continua presente. Ter abundância é você acordar todos os dias sabendo que a vida, ela só tem sentido porque Cristo habita dentro de você. É isso. Hoje, Deus está te convidando a viver esta plenitude. Não apenas você frequentar cultos, não apenas você orar quando você precisa de ajuda, mas você permitir que Ele esteja em cada parte da sua vida, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, no seu descanso, nas suas decisões. Corpo, mente e espírito em Cristo são restaurados e vivem a abundância. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, tentando se equilibrar entre 1000 responsabilidades. Mas o convite de Jesus é muito simples, é cheio de graça. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje Ele está aí, batendo a porta do seu coração. E se você abrir, Ele vai entrar. Não para uma visita, mas Ele vai entrar para transformar a sua casa interior num templo vivo da sua presença. Deixe Ele entrar e reorganizar as áreas que estão desconectadas. Permita que Ele una o que está fragmentado. Permita que Ele faça você entender que espiritualidade não é um sonho distante, é um resultado de um coração entregue a Cristo. E você vai descobrir isso quando Ele começar a fazer sentido na sua história. Pode ser agora? Ora comigo. Senhor, queremos reescrever a nossa história. Nós somos muitas vezes agitados com problemas, dificuldades, mas a gente quer entender que a espiritualidade significa permitir Cristo fazer parte das pequenas coisas. Exatamente estas coisas nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Transforma a nossa vida e nos faça viver a plenitude a partir de agora. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço, nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.